Bom dia, pessoal. Meu nome é Lohana, eu sou psicóloga, sou mestre em psicologia e no momento estou fazendo meu doutorado. Estou morando aqui na Bélgica, estou fazendo meu doutorado aqui na Universidade Livre de Bruxelas e estou passando aí, como vocês, por esse momento de quarentena, enfrentando aí o Covid-19, né? E eu gostaria de conversar com vocês sobre manejamento de crise, né? De emoções e manejamento de emoções nesse momento que nós estamos passando, que é um momento difícil para todos nós, né? E para isso, eu gostaria de discutir 7 pesquisas que foram realizadas no passado relacionadas ao manejamento de outras epidemias e de outros vírus, né? Que assolaram o mundo, né? Como, por exemplo, a ebola, a zika, né? E outros relacionados, né? Essa lista foi feita pela Associação Americana de Psicologia, essas pesquisas, de como a gente pode, da melhor forma, manejar as emoções, manejar o estresse, manejar a ansiedade, né? Mas não só isso, de que forma a gente pode passar melhor por esse momento de crise que a gente está passando agora. E quais são os itens, quais são as coisas que nós precisamos prestar atenção nesse momento, certo? Primeira pesquisa, ela traz um dado interessante, certo? E ela fala que as mídias sociais, elas eliciam mais ansiedade e mais estresse do que as mídias tradicionais. O que quer dizer que Facebook, Instagram traria mais ansiedade, mais estresse do que televisão e rádio. Isso é interessante. Então, se você acha que você está se sentindo mais estressado e mais ansioso usando Instagram e Facebook, talvez seja interessante você diminuir a exposição de Instagram e Facebook e, se você não quiser deixar de ter acesso às notícias, de repente assistir a televisão, assistir um jornal no final do dia na televisão ou ouvir um rádio, certo? Talvez seja uma alternativa interessante. Segunda notícia, fala que exposição às redes sociais, sim, aumenta a ansiedade, aumenta estresse. E isso é algo que provavelmente vocês já devem ter lido. Inclusive nas redes sociais, vocês já devem ter escutado na televisão, nas rádios, e vocês alguém já deve ter comentado com você. Talvez seja interessante você diminuir o uso das redes sociais, etc. Sim, aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, né? Então, talvez, se você esteja se sentindo psicologicamente sobrecarregado, talvez seja interessante você começar a avaliar o quanto de tempo que você está passando nas redes sociais, certo? Então, outra coisa que você precisa começar a avaliar, tá? A terceira pesquisa fala sobre informações acuradas e informações confiáveis, certo? A nossa percepção de risco, ela está muito relacionada ao quanto que a gente tem acesso a informações acuradas e informações confiáveis. Então, é muito importante, né, que a gente tenha cuidado com que tipo de informação que nós estamos tendo acesso e não estamos tendo acesso, né? E isso também está muito relacionado com o nosso bem-estar psicológico, certo? Então, isso também é muito importante. A quarta pesquisa fala sobre, também fala sobre a nossa percepção de risco. E fala que a nossa percepção de risco, na verdade, ela é julgada pelas nossas emoções, não é julgada pela estatística, certo? Isso é muito interessante, porque nós pensamos que a nossa percepção de risco é julgada pelo quanto que nós vemos nas notícias que
que a estatística está aumentando, quantas pessoas estão morrendo, né? Então, assim, ou quantos casos estão aumentando. Então, nós pensamos, por exemplo, aqui na Bélgica, o número de casos está aumentando, então talvez seja melhor não sair de casa. A pesquisa, ela aponta que, na verdade, no nosso risco não é tão balizado pela estatística, ele é baseado muito mais pelas nossas emoções. As pessoas mais medrosas, elas tendem a sair menos de casa. Então, elas tendem a ficar mais em casa, elas tendem a se recluir mais, e as pessoas menos medrosas, que gostam de correr mais riscos, elas tendem a se arriscar mais, né? Então, a nossa percepção de risco, ela é muito mais balizada pelas nossas emoções. Em contrapartida, né, tem um outro lado da moeda, né? Se a nossa percepção de risco ela é balizada pelas nossas emoções, quer dizer que quando falta o controle, e o Covid ele é uma situação totalmente de falta de controle, nós tendemos a ficar totalmente descontrolados, né? A ficar totalmente ansiosos, a ficar totalmente estressados, né? E aí a nossa percepção de risco balizada pelas nossas emoções fica totalmente também desorganizada, né? Então, as pessoas que gostam de ter controle sobre as situações são as pessoas que mais sofrem durante, por exemplo, essas situações de pandemia. Então, que são as pessoas mais ansiosas, né? A ansiedade, ela tem uma relação muito forte com o controle, né? Ela tem uma relação muito íntima com o controle. Então, as pessoas que mais sofrem nessas situações de pandemia, de epidemia, são as pessoas mais ansiosas, né? Porque elas querem ter um controle de tudo. Então, essa pesquisa, ela é muito interessante para a gente pensar, né? Que é essa percepção de risco julgada pelas emoções, que quer dizer que as pessoas mais medrosas, elas não saem de casa, mas ao mesmo tempo elas querem ter o controle de tudo, ou seja, elas ficam extremamente ansiosas, não é? Elas querem limpar a casa todos os dias, elas não querem sair de casa de jeito nenhum, elas ficam extremamente ansiosas, então elas têm uma propensão muito grande de desenvolverem um transtorno de ansiedade generalizado, um transtorno, né, mais grave. Então nós precisamos cuidar disso também, né? Essa percepção de risco, ela não pode ser extrema, não sei se vocês estão me compreendendo, mas ela também não pode ser mínima. Porque a percepção de risco ela é julgada pelas nossas emoções, nós precisamos equilibrar essa percepção de risco, não é? Ela não pode ser mínima, ou seja, eu não posso ficar totalmente não, nada está acontecendo, mas ela também não pode ser extrema, no sentido de eu preciso controlar tudo, eu preciso dar conta de tudo. Nós precisamos equilibrar a nossa percepção de risco, né? E aí essa pesquisa é muito interessante e nós precisamos cuidar disso, né? Porque nós não temos controle do Covid, certo? E aí eu acho que técnicas como mindfulness, yoga, né, meditação, elas vêm como boas técnicas para a gente trabalhar o momento presente, né? E, claro, terapia. Se você está tendo muita dificuldade para lidar com manejamento de estresse e para lidar com manejamento de ansiedade, terapia, certo? Quinta pesquisa fala que precisamos manejar o estresse e a ansiedade o mais rápido possível para prevenir transtornos no futuro, como transtornos de ansiedade generalizada e transtornos pós-traumáticos, certo? Essa pesquisa fala que
pós situação de isolamento, pós situações de quarentena, nós temos vários casos de pessoas que chegam a situações tais que elas desenvolvem vários tipos de transtornos, ou então transtornos depressivos, que também são muito comuns, certo? Então, assim, se você avalia que você já está passando por situações gravíssimas, agora sim, como? Eu não quero comer, eu não quero falar com ninguém, ou então eu estou muito ansiosa a ponto de eu não estar dormindo, de eu não estar conseguindo fazer nada, eu preciso procurar atendimento agora. Como? Online, né? Procurar algum tipo de atendimento em que você possa manejar a sua ansiedade, manejar os seus pensamentos agora, certo? A sexta pesquisa fala que os profissionais de saúde também precisam de atendimento. Eles estão no front agora e eles não estão sendo cuidados. Mais tarde, eles também estão numa situação muito difícil. E aí, eles não são cuidados. E a sétima fala que os isolamentos, as quarentenas, precisam ser os mais curtos possíveis. Porque, claro, nós somos seres sociais, nós precisamos estar em convivência e os isolamentos são muito negativos para a nossa saúde mental. Todas essas pesquisas, elas foram feitas em países diversos, né? Claro, não são pesquisas relacionadas ao corona, elas são pesquisas relacionadas a pandemias e epidemias anteriores, mas elas nos ajudam a entender essa pandemia atual, né? Eu vou colocar na descrição do vídeo o link para que vocês possam, se vocês tiverem interesse de olhar a pesquisa mais a fundo, né? Eu espero que eu tenha ajudado. E se realmente você estiver passando realmente dificuldade de manejar as emoções durante o corona, procure atendimento, né? Se não, se estiver conseguindo manejar sozinho, procure as atividades de meditação, de yoga e as atividades físicas em casa, né? Claro, vocês já sabem, fique em casa, né? Evite as atividades sociais no momento e estamos juntos. Um abraço.